Ok. Como é que se dão as operações básicas em Octave, né? Nesse script que a gente já fez, a gente já viu como é que se dão as operações básicas de Octave. Que operações básicas eu estou falando? Como é que você multiplica, como é que vocês, basicamente, as operações que a gente vai utilizar para escrever equações, né, no fim das contas. Ou seja, como é que a gente multiplica, divide, subtrai e soma. A gente faz isso exatamente como faz em qualquer linguagem de programação, beleza? Então, multiplicação, os sinais de multiplicação, soma, subtração e potência, né, que seria o acento circunflexo aqui, são exatamente iguais a qualquer linguagem de programação, beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu defini A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e D seria uma equação que seria função de todas essas outras variáveis que eu já defini. Então, aqui ele vai operar seguindo as regrinhas lá da matemática, né, começando aqui do parênteses mais interno, multiplicação, depois vai fazendo as operações dos parênteses mais externos e atribui tudo isso a D, beleza? Uma única diferença, uma certa diferença que tem é com relação ao logaritmo, por exemplo, né? A gente vai utilizar log mais na frente. Esse comando log, ou seja, quando eu vou calcular o logaritmo de 7, quando eu utilizo o comando log, na verdade, para o Octave isso é o ln, tá? Então, o logaritmo natural. Então, log para ele é ln. Se você quiser calcular o log de 10, logo na base 10, aí você vai utilizar o comando log 10. Ok? As funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e por aí vai, também são semelhantes a qualquer outro tipo de linguagem de programação, né? Então, se eu quero calcular o seno de π sobre 2, x é igual a seno de π sobre 2. Um ponto com relação às funções trigonométricas é o seguinte: para o Octave, o que está aqui dentro dos parênteses está em radiano, ok? Então, se você meter um 180 aqui, um 90 aqui, achando que é grau, para o Octave isso é radiano, e ele vai te dar a resposta como se isso fosse radiano, beleza? Então, toma um certo cuidado com isso, né? Só que como a ideia aqui é ser um curso mais com aplicação de engenharia, né? Engenharia a gente não mexe muito com radiano, né? Quem gosta de radiano é físico, né? E quem gosta de mol é químico, né? A gente gosta de grau e massa, né? É o que a gente mexe. Então é o seguinte, como é que a gente faz para trabalhar com radiano, com grau no Octave? A gente pode utilizar esse comando aqui, ó, né? Deg to rad, né? Ou degrees to radiano, graus to radiano. Né? Esse comando ele vai converter graus em radiano. Né? E aí, então, a minha sugestão é a seguinte: toda vez que você for definir um ângulo no Octave, utilize esse comando aqui. Né? Por quê? Porque aí você vai colocar o seu ângulo aqui em graus, 180, mas a sua variável vai estar salva em radiano. E aí, quando você for utilizar a sua variável, por exemplo, para calcular o cosseno aqui de alfa, esse alfa vai estar em radiano e aí você vai ter a resposta correta. Então, sempre que você for mexer com ângulo no Octave, define o seu ângulo dessa forma aqui. Né? Ok? Então, novamente na sequência, vamos fazer o seguinte: calcula a tangente de 15 graus. Aí, okay? Você pode fazer isso tanto na janela de comandos ou salvar ou começar um novo script para fazer isso. Faz isso, começa um novo script e calcula a tangente de 15 graus. Coloca aí x é igual a como você acha que tem que fazer tangente de 15 graus. Lembrando que eu não falei qual é o comando de tangente, né? Mas testa aí. Testa aí, ok? Então, então vai lá, passa para a sua janela do Octave e calcula essa tangente de 15 graus aí. Tá. Alguém perguntou aqui o que é que significa esse C é igual a exponencial de 1,5. Ah, eu esqueci de falar. Então, EXP é a função exponencial. Então, eu estou dizendo que C é igual a exponencial de 1,5. EXP é a função exponencial. Ok? Obrigado, esqueci de comentar isso.